eu quero falar sobre um rei. Eu tenho falado sobre reis. Comecei falando sobre o pequeno sol. Quem é o pequeno sol? Sansão. O nome Sansão significa pequeno sol. Depois eu falei sobre o rei Ezequias. Rei Ezequias foi um homem que teve uma oportunidade que, na hora em que ele ia morrer, ele orou e Deus curou a sua enfermidade e lhe disse: você tem mais 15 anos para viver. E ao invés de Ezequias acelerar nesses últimos 15 anos, ao invés de Ezequias dar o melhor de si, ao invés de Ezequias ser melhor nos últimos 15 anos do que ele foi nos anos anteriores, ele regrediu, ele desacelerou e ele teve os piores últimos 15 anos da sua vida. E hoje de manhã eu falei sobre um outro rei chamado Uzias, rei Uzias. E eu disse de manhã que eu não falaria sobre o rei Uzias, eu ia falar sobre outro. Mas eu senti desejo do meu coração de repetir a palavra. Amém? Você que esteve aqui de manhã, tenha paciência. Eu sei que Deus vai ministrar o seu coração coisa nova. Amém. Em nome de Jesus. Quem foi Uzias? Abre a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. Uzias foi um rei que teve um dos reinados mais longos em toda a história judaica, em toda a história do reino de Jerusalém, de Judá. Ele reinou durante 52 anos. E esse homem, quando ele reinou, ele teve um reinado próspero. O rei mais próspero da história de Israel foi Salomão. Pois saiba que depois de Salomão, Uzias teve o reinado mais próspero de todos os outros. Ele só perde para Salomão. Uzias teve um reinado mais próspero do que o próprio rei Davi. Por quê? Porque esse homem subiu ao trono com 16 anos de idade. E quando ele começou a reinar, ele tomou algumas decisões na sua vida. Então aqui no capítulo 26, diz: todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei no lugar de Amazias, seu pai. Amazias foi o pai de Uzias, e Amazias foi um homem temente a Deus. E aqui, a partir do versículo 3, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Versículo 4, ele fez o que era reto perante o Senhor. Primeira decisão desse homem: eu quero ser um homem reto, eu quero ser um cara correto, eu quero ser um homem de decisões acertadas, eu quero ser um homem de caráter, eu quero ser um homem correto naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, cumpridor da minha palavra, cumpridor das minhas promessas. A outra coisa que Uzias fez, versículo 5, decidiu. Ele tomou a decisão mais importante da vida de todo ser humano, de todos nós. Qual foi a decisão? Decidiu buscar a Deus. Essa é a decisão mais importante para a alma humana. A decisão de buscar a Deus. E ele decidiu, com 16 anos: eu vou buscar a Deus. Eu vou consagrar a minha vida para Deus. E outra decisão que esse homem tomou, ele se submeteu a Zacarias, um sacerdote que viveu na sua época. Zacarias era um homem sábio nas visões de Deus, um homem que tinha visões de Deus. E o versículo 5 diz: nos dias em que Uzias buscou o Senhor, aconteceu algo. Deus o fez prosperar.
Todos nós queremos prosperidade, amém? Prosperidade, preste atenção, não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade bíblica não tem absolutamente nada a ver com riqueza. Ser próspero não tem nada a ver com ser rico. Riqueza é uma partezinha do que na Bíblia significa ser próspero. Prosperidade na Bíblia significa que você deve e vai ter tudo o que precisa para viver bem, longamente e feliz sobre a face da terra, e além disso, a vida eterna. Isso é muito maior do que riqueza, isso é muito maior do que dinheiro, e aqui a Bíblia está dizendo que porque Uzias decidiu buscar Deus, porque Uzias se submeteu a um homem, Zacarias, que tinha visão de Deus para a vida dele, Deus o fez prosperar. Ou seja, tudo que Uzias fazia, Deus o abençoava. Tudo que Uzias colocava a mão, dava certo, ia adiante, prosperava, vingava. Tudo que Uzias intentava, Deus ia à frente, abençoando a vida daquele rei. Amém, queridos? Amém. Se você quer ser uma mulher próspera, se você quer ser um homem próspero, primeiro, decida servir a Deus. Segundo, se submeta a uma pessoa que tenha visão de Deus. Um líder que tenha visão de Deus. Porque nesse cenário hoje nós temos muitos. Nós precisamos de líderes, homens, profetas, pastores, pastoras, com visão de Deus. Se submeta a esses. E você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer uma revolução na sua vida. Amém. Amém? Amém. No versículo 6, Uzias saiu e guerreou contra os filisteus. E ele impôs sobre os filisteus. Os filisteus eram um calo no sapato da nação. Uzias saiu, versículo 6, guerreou contra os filisteus. E a Bíblia diz no versículo 7, Deus o ajudou. Você já fez aquela oração assim, ai meu Deus, me ajuda? Ou é só eu que faço? Oh meu Deus, me ajuda, tem misericórdia. Deus o ajudou. Simplesmente Deus o ajudou. Ele saiu para guerrear contra os filisteus. Deus o ajudou. Deus colocou a mão. O que você quer? Eu quero destruir os filisteus. Destrua. Eu quero conquistar os filisteus. Conquiste. E ele começou, versículo 8, a se tornar extremamente forte. Ele se tornou um rei poderoso. Uzias começou a se tornar, a tornar-se famoso. Ele começou a se tornar, o nome dele reconhecido internacionalmente. Por quê? Porque ele prosperava muito. Tudo que ele fazia lograva êxito. Tudo que ele colocava a mão ia para frente. Mas lembre-se, lá nos 16 anos, ele decidiu buscar a Deus. E ele se submeteu a Zacarias, um homem que tinha visão de Deus. Quando o homem e a mulher, seja em qualquer tempo, em qualquer época, decide buscar a Deus e se submete a uma pessoa que tenha visão de Deus, a sua vida vai longe. Amém. Ele prospera, ela prospera. E nós estamos vendo isso aqui. Uzias era um rei tão competente, se tornou, debaixo das instruções que ele recebia de Zacarias, ele se tornou tão capaz, tão visionário, um cara que pensava além do seu tempo. Ele estava na vanguarda do seu tempo. Ele edificou guaritas, torres de vigia nos muros da capital. Para quê? Para que ali tivessem guardas 24 horas vigiando, noite e dia, vigiando, fazendo segurança da cidade. E ainda no versículo 11, diz que ele também edificou torres no campo. Ele não deixou o homem do campo desamparado. Ele não deixou o homem do campo lutando suas lutas contra os invasores de plantações, porque existia muito isso naquela época. Nós estamos falando de 3.000 anos atrás.
A pessoa plantava quando estava na época de colher, vinham, por exemplo, os amonitas e roubavam aquela plantação e levavam embora. E o que o fazendeiro ia fazer? Era um homem com 25 empregados contra um exército de 400, 600 soldados. Eles saqueavam. E Uzias, o que ele fez? Ele colocou torres, e colocou comandantes, e colocou soldados para proteger o campo. Ele providenciou cisternas para providenciar irrigação para o homem do campo. Ou seja, nos dias de Uzias, a agricultura, a pecuária, agricultura e pecuária cresceu. O povo experimentou uma prosperidade sem igual. Tudo por quê? Porque ele decidiu buscar a Deus aos 16 anos. E ele submeteu a sua vida a um homem chamado Zacarias, um homem que tinha visões de Deus, um homem sério, um homem que não o explorava, um homem que dirigia, que coordenava seus movimentos e que o abençoava. E isso fez com que Uzias se tornasse um homem extremamente conhecido, próspero, famoso e poderoso. O exército dele, no versículo 11, diz que tinha 2.600 comandantes para comandar 307.500 soldados. Mas não eram soldados comuns, era uma tropa de elite, era um BOP, homens estrategistas, homens valentes, corajosos. A Bíblia diz aqui no versículo 13, homens que faziam a guerra com grande poder. Um exército gigantesco com 300.000 soldados. E o versículo 15 diz que Uzias preparou para eles escudos, lanças, capacetes, couraças, arco, flecha e até fundas para tirar pedras. Detalhe: em 52 anos de governo, nenhuma nação se levantou contra Uzias. Por quê? E alguém é louco de atacar um homem tão poderoso? Alguma nação é louca de atacar um homem tão poderoso? Jamais. Por isso que eu estou te dizendo, esse homem, ele teve um reinado, só perdeu para Salomão em termos de grandeza e de prosperidade. Por quê? Porque aos 16 anos ele decidiu buscar a Deus e se submeteu a um mentor, a um líder, a um discipulador, a um sacerdote, a um pastor, a um profeta, a um homem sério. Um homem que tinha visões de Deus. Hoje, no nosso mundo moderno, esse negócio não é bem visto, porque há um espírito de independência que está povoando a mente dos homens. Ser independente. Eu faço o que eu quero, quando quero, como quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Ninguém manda em mim. Eu presto obediência a Deus. Eu não sirvo a homem, eu sirvo a Deus. Então vai. Está aqui o exemplo do que significa servir a Deus. Ninguém serve a Deus sem se submeter a um outro homem que tenha visões de Deus. Eu presto obediência, eu me reúno quinzenalmente com um grupo de pastores, eles me prestam obediência. Não tem essa, eu sirvo a Deus, eu tenho visão de Deus e daqui, então nós seríamos uma seita. Nós seríamos uma igreja independente do resto de todo. O que é isso? Submeta-se a alguém. Você não é tão bom a ponto de não precisar de um conselho. Você não é tão maravilhosa, tão capaz, tão inteligente a ponto de não precisar de uma orientação. Isso não pega bem no nosso mundo moderno. Isso não pega bem na vida de um homem já formado,
casado, crescido, constituiu família, que já tem profissão, que já tem garantido o seu futuro. Mas preste atenção, o melhor caminho é se submeter a um homem que tenha a visão de Deus, um discipulador, um mentor, um líder, um instrutor. Foi isso que Uzias fez. E Deus o ajudou. Deus lhe deu poder, Deus lhe deu fama, Deus lhe deu reconhecimento mundial, internacional. As pessoas admiravam aquele homem. E finalmente, aqui no versículo 15, a Bíblia diz que ele fabricou em Jerusalém máquinas, invenção de engenheiros. A primeira vez que na Bíblia se menciona a palavra engenheiro, invenção de engenheiros, engenheiros de guerra, homens que estudavam, laboratório de guerra. Uzias inventou máquinas que foram colocadas naquelas torres estratégicas no campo em Jerusalém, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Que máquina é essa, gente? Imagina, aquela máquina que atira grandes pedras a longas distâncias, pedras de 500, 600 quilos. Que máquina é essa? Catapulta. E você vê a história antiga, acredita, dá o crédito da invenção das catapultas a quem? Aos gregos. Entre 400 e 300 a.C., os gregos inventaram a catapulta. Errado. Está aqui. No século 800 a.C., Uzias inventou a catapulta. A partir de Uzias, isso aqui é que possivelmente deu a esse homem tanta fama, tanto reconhecimento, tanta autoridade, tanta grandeza e tanto respeito das demais nações. Porque até Uzias, como que se conquistava uma guerra? Cercava-se uma cidade, os muros altos da cidade. E o que eles faziam? Ficavam acampados o exército inimigo em volta da cidade, até a fome e a sede minar as forças da cidade e a cidade se render. Então um cerco durava meses. Com Uzias foi diferente. Cerca a cidade, pega as catapultas, derruba o muro, invade tudo, mata tudo, acabou. A partir de Uzias ele mudou o conceito de guerra. Por isso, talvez esse homem foi tão poderoso, tão influente, tão famoso. E olha só no versículo 15: divulgou-se a sua fama até muito longe. Foi famoso, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte, até que se tornou poderoso. Um homem que decide, na sua adolescência, buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus. Eu quero Deus. Um homem que se submete a um profeta que tem visão de Deus, a um outro homem. Uzias não pensou assim: eu vou me submeter a Deus, eu vou servir só a Deus, eu não tenho obediência a dar nenhum homem, eu vou obedecer a Deus. Porque isso não existe. Isso não existe. Nós precisamos uns dos outros, amém? Amém. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você e você precisa de mim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nada é isso, nada. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar. Graças a Deus. Sem parar, sem cessar. Isso aí. Nós precisamos uns dos outros, amém, gente? Amém. Ninguém quer comandar você, ninguém quer dirigir você como se fosse um marionete, ninguém quer dar pitaco na sua vida. O homem e a mulher que tem juízo se submete a alguém e diga: me ensina o caminho, me mostra o caminho das pedras, me orienta. Eu gosto sempre de mencionar Neymar. Esse homem está se perdendo porque não tem ninguém que chega para ele: meu filho, o caminho é esse. Eu comparo esse cara com Sansão.
com talento extraordinário, já era para ser o melhor jogador do mundo 2 ou 3 vezes, sem dúvida, mas não é nem vai ser. Sabe por quê? Porque está brincando com o seu talento, brincando com as pessoas, brincando com Deus. Não estou aqui fazendo juízo se ele está certo ou errado. Ele não está levando a sério. Deus deu um talento a ele, como deu um grande talento a Sansão. Está aqui um homem que decidiu buscar a Deus. Deus deu a ele um talento, e ele pegou esse talento e esticou esse talento ao máximo, porque ele decidiu se submeter a Deus, buscar a Deus e se submeter a alguém que tem visão de Deus. E eu falei hoje de manhã, no versículo 16 tem uma palavrinha aqui que eu vou te dizer, viu? Que palavra! Uma palavra terrível, assustadora, medonha. Essa palavra é mas. Eu falei até agora de Uzias, mas o homem mais poderoso até do que Davi, um homem que teve prosperidade equivalente, que perdeu só para Salomão, mas um homem que se submeteu a Deus aos 16 anos de idade, porém, no entanto, intentando contudo, esse mas dá até tristeza. Esse mas acaba com a gente, acaba com o homem. Esse mas representa uma pedra no caminho do rei. Esse mas representa um abismo, algo horrível, algo pavoroso. Quem dera, queridos, se no versículo 15, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte, e Uzias teve uma diarreia e morreu. Seria tão linda a história. Seria tão linda a história. Mas eu não posso falar, eu não posso. Tem um mas. E esse mas fez a diferença entre o céu e o inferno na vida desse homem. Esse mas foi a desgraça na vida desse cara tão poderoso, tão famoso, tão glorioso, tão espetacular, tão inteligente. Uzias se esqueceu de quem ele foi um dia. Ele se esqueceu de que ele foi um moleque, um pivetinho de 16 anos. E olhou-se no espelho e falou: eu não sou ninguém. Eu vou buscar um cliente que tem visão de Deus. A Bíblia diz que Zacarias tinha morrido. Ele se perdeu. Para aqueles que pensam assim: eu só sirvo a Deus, eu não sirvo ao homem, só tenho obediência a prestar a Deus. Morre, vai para o céu, fica para perto de Deus, não está, mãe. Um caminho mais fácil. Eu só quero obediência a Deus. No dia em que ele perdeu o referencial humano, Zacarias, o homem que tinha visão de Deus, a Bíblia diz que ele se encheu de orgulho. Ele se orgulhou de si. Ele se orgulhou. Ele se exaltou. E ele viu que ele não era bom, ele era ótimo. Ele não era ótimo, ele era excelente, ele era sobre-excelente. Ele viu que ele era um homem extremamente acima da média. Ele viu que ele era um homem que toda a nação e todo mundo em volta respeitava. E Uzias foi acometido de um mal que acomete todas as pessoas poderosas. Desde os faraós, até os ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, até os políticos de Brasília. Toda pessoa cheia de poder é acometida desse mal. A pessoa se julga divina. A pessoa pensa que ela está acima dos homens. Ela se julga um semideus. E foi isso que aconteceu com Uzias.
ele começou a imaginar que ele era divino. E ele fez algo que, se você ler a Bíblia, você vai ver que, o que tem isso, pastor? Mas havendo-se o mais aí, já se fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria destruição e cometeu transgressões contra Deus, porque ele entrou no templo para queimar incenso diante de Deus. Uzias pegou o incensário e veio ao templo fazer papel que só o sacerdote pode fazer. Em outras palavras, Uzias queria, além de rei, ele também queria ser um sacerdote. E o que tem isso, pastor? Por que não? Ele pode. Ele não pode. Essas duas funções, rei e sacerdote, nunca foi dada a nenhum ser humano. Por quê? Porque é muito poder na mão de uma pessoa só. O rei, ele é responsável pela política e o sacerdote é responsável pela vida espiritual. Se o mesmo homem dominar a política e dominar a alma dos homens, essa pessoa terá um poder ilimitado. E Deus proibiu isso. Ninguém vai ser sacerdote e rei ao mesmo tempo. Só pode ser ou sacerdote se nascer da linhagem de Arão, ou rei, se foi coroado, se foi chamado, se foi condecorado para tal. Essa classe, existe alguém, pastor? Existe. 2 pessoas só na humanidade, desde Adão até agora, só 2 pessoas ocuparam o cargo de rei e sacerdote na Bíblia. É uma classe especial, chamada Ordem de Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque, lá em Gênesis, era rei e sacerdote. E a outra pessoa que também foi rei e sacerdote foi Jesus. Só Jesus foi rei e sacerdote, só Melquisedeque foi rei e sacerdote. E Uzias queria ser rei e sacerdote. E na hora que ele entrou no templo, com o incensário na mão, a Bíblia diz que 80 sacerdotes ficaram na porta do templo e começaram a bater boca com o rei. E começaram a resistir ao rei. Aqui você não entra. A Bíblia diz que Uzias se indignou. Uzias ficou muito bravo. Uzias ficou com muito ódio. Preste atenção. Eu falei muito forte isso para a igreja hoje, da posição desses sacerdotes. Imagina um homem poderosíssimo. E se você ler o texto, você vai ler no versículo 17 que 80 sacerdotes, homens de coragem, homens da maior firmeza. Deixa eu te dizer uma coisa, tinha muito mais do que 80 lá, tá? Tinha muito mais do que 80, tinha uns 1000 sacerdotes servindo no templo, mas só 80 tiveram coragem de falar: ei, para doido, você é rei, você não é sacerdote, e aqui você não queima incenso. E a Bíblia diz que Uzias ficou furioso. Eu fico imaginando a cena, os sacerdotes: não, abre caminho para o rei. Por quê? Porque o rei não vem sozinho, tem uma comitiva atrás dele, tem a Polícia Federal que vai garantir a segurança dele. Eu imagino com a confusão que começou a se formar. Uzias deixou o orgulho entrar no coração. E no Salmo, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18, nós temos Davi no auge do seu reinado. No auge. A Bíblia diz no capítulo 2 Samuel 7,18 que ele entra no templo
se ajoelha, coloca o rosto no chão e diz: Senhor, quem sou eu para que tu me trouxesses até aqui? Quem sou eu e quem é a minha família para que eu chegasse até aqui? E ele começa a fazer um salmo lindo. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Quanto mais você recebe de Deus, peça a Deus humildade na mesma proporção. Quanto mais Deus dá para as pessoas, muitos pensam que eles são melhores do que os outros. Foi isso que aconteceu com Uzias. O orgulho entrou no coração dele. Eu gosto de falar sobre orgulho, porque o orgulho derrubou o rei Uzias. E o orgulho derrubou quem? Satanás. Lúcifer, o anjo de luz. No capítulo 28 de Ezequiel e no capítulo 14 de Isaías, tem lá a referência desse anjo antes de cair. A Bíblia diz que ele era a formosura, a perfeição. Quando Deus quis fazer algo perfeito, formoso, que fosse o ápice, ele criou Lúcifer. Era um ser tão grande, tão poderoso, tão glorioso. Presta atenção. Homem não foi criado ainda, não existe Éden, isso é antes da criação. Ele era um ser tão perfeito que a Bíblia diz que ele andava em cima de pedras afogueadas, possivelmente diamantes. E aquilo tudo subiu ao coração desse anjo poderoso. E a Bíblia diz lá em Isaías e em Ezequiel que um dia ele disse: subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Farei o meu trono lá, meu lugar é lá. Eu não posso ficar menos do que lá. E aí ele caiu. E ele foi relegado às trevas e foi condenado um dia ao lago de fogo, que a Bíblia diz em Apocalipse, preparado para o diabo e seus anjos. O que ele queria? Que Deus não deu. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E Deus não deu. Agora lá na frente Deus cria o jardim, no sexto dia ele cria o homem. Antes de criar o homem, Deus diz o quê? Façamos o homem. Deus está de brincadeira. Não deu a semelhança para um anjo tão perfeito e deu a semelhança para nós? Você tem a semelhança de Deus. Você tem o que o Lúcifer mais queria. Você tem o que o diabo mais quer. A semelhança de Deus. O ser humano tem o que ele mais desejou. Ele não se conforma com isso até hoje. Ele morde a orelha até hoje de ódio, de raiva. De você, de mim, de nós, de Deus. Por isso ele tenta o tempo todo levar o homem a afastar-se de Deus, a cair, porque na hora em que o homem cai, na hora em que o homem é levado a níveis degradantes morais, Satanás olha para o céu e fala: olha o que eu faço com aquele que você deu a semelhança. Você não deu para mim, deu para ele. Olha o lixo que eu faço essa pessoa se tornar. E é isso que o adversário fez com Uzias. Tornou-o arrogante, soberbo. Ao invés de ser humilde, ele quis ser sacerdote e rei ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que aqueles homens valentes, aqueles sacerdotes, não, aqui você não entra. Sai daqui, rei. Pode sair. Eu sou o rei, vocês pensam que eu sou o quê? Vocês pensam que eu sou quem? Sai. Deus interferiu nessa situação. A Bíblia diz que Deus feriu Uzias de lepra. E começou a surgir uma lepra na testa. E na hora em que o próprio rei viu que ele estava ficando estranhamente leproso, a pele branca, começou a surgir feridas. A Bíblia diz que o rei Uzias saiu correndo do templo
saiu, jogou o incensário no chão e saiu correndo. O rei Uzias, que teve tanta fama, que aos 16 anos decidiu buscar a Deus, se submeteu a um homem que tinha visão de Deus, e Deus, por causa disso, o ajudou, o prosperou, o deu fama, o deu reconhecimento mundial. Um homem que começou tão maravilhosamente bem, terminou mal. Foi o prêmio, a lepra foi o prêmio da sua arrogância. A lepra foi o prêmio que ele recebeu, resultado da sua soberba. Deus tem te abençoado. Agradeça por isso. Não deixe subir a arrogância ao seu coração. E a Bíblia diz que ele foi expulso do templo por ser leproso. Como ele era rei, construíram uma casa ao lado do palácio, e ele morou na casa ao lado do palácio, sozinho, isolado da família. Ele não podia ver ninguém, ele não podia receber visitas, ele não podia ver os amigos, ele não podia ver os parentes, ele não podia ver ninguém, sozinho, esquecido, abandonado, numa casinha ao lado do palácio. Por quê? Porque ele ficou leproso. A Bíblia diz que Uzias foi excluído da sociedade. Por quê? Porque ele ficou leproso. Perdeu os poderes, perdeu a fama, perdeu o reconhecimento, perdeu a influência, perdeu tudo que conquistou aos 52 anos de reinado. Por quê? Porque ficou leproso. Porque ele foi atingido de lepra. Semana passada eu falei que Ezequias ficou doente e Ezequias recebia visitas. Uzias não pôde receber nenhuma visita. Imagina um doente no hospital que não pode receber nenhuma visita. Por quê? Porque está leproso. Porque ele ficou leproso. E quando ele morreu, olha que triste, ele não foi enterrado no sepulcro dos reis. Um rei poderosíssimo não foi enterrado no sepulcro dos reis. Foi enterrado lá no sepulcro junto com o pai e a mãe, como se fosse uma pessoa comum. Por quê? Porque ele era leproso. Foi o prêmio da arrogância. A lepra foi o prêmio da arrogância. Teve um excelente começo, um brilhante começo, um glorioso começo, mas teve um triste fim. Ficou leproso. Por que ficou leproso? Porque se encheu de orgulho. Ele olhou para si e pensava que ele era melhor do que nós, melhor do que os outros. Ele queria fazer um papel que não era dele. Ele queria assumir uma posição que Deus não lhe deu. Ele se tornou um homem ingrato. A ingratidão é um câncer que corrói o caráter do ser humano. E ele teve o seu caráter, aquele caráter imaculado, fantástico, de um homem santo, responsável. Aquele caráter foi corroído pela ingratidão, pela arrogância, pelo seu orgulho. Ele deixou de honrar a Deus, ele deixou de acreditar a Deus, tudo aquilo que ele havia recebido. Querida igreja casa, tudo que você tem vem de Deus. Agradeça todo dia pelo seu trabalho, agradeça todo dia pela sua saúde, agradeça todo dia pela sua família, agradeça todo dia pela sua casa. Chora, coloca o seu rosto no pó, diga a Deus: quem sou eu para chegar até aqui? Senhor, o que é isso? Eu não mereço tanto. Dê glória a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Dê glória a Deus pelo pão que vem na sua mesa. Se você tem crescido, tem prosperado, em nome de Jesus, louve a Deus por isso. Não pense que você é melhor do que o outro. Não pense que você é melhor do que aquele que não tem. Glória a Deus, glorifique a Deus. Ezequias pensou que ele era superior a todo mundo. Outra coisa, respeite as autoridades. Esse homem não respeitou os sacerdotes da casa de Deus. Respeite seu pai e sua mãe, respeite seu patrão, respeite seus pastores, respeite seu discipulador, respeite a autoridade. Por quê? Porque isso é sinal de que você é um homem e uma mulher que teme a Deus.
Uzias começou tão bem, terminou tão mal, tão triste, tão triste. Possivelmente ele deve ter passado os últimos 10 anos da sua vida recluso. Se olhava no espelho cheio de feridas, mau cheiro. Ele mesmo tinha que cuidar daquilo, porque não tinha, ninguém ia lá. Não pode. E os médicos, pastor? Não tem cura, meu irmão. É lepra. Nós estamos falando de 3.000 anos atrás. É lepra. Qual médico é louco de entrar lá e ficar leproso também? Está louco, ele ficou sozinho. Para comer, alguém jogava pão pela janela e ele pegava o pão. A lepra nivela os reis e os mendigos. Por quê? Arrogância, orgulho. Deixou de se submeter a um homem que tem visão de Deus. Deixou de buscar Deus. No livro de Isaías, capítulo 6, eu me esqueci de falar isso, mas na oração eu mencionei. O profeta Isaías é primo de Uzias. As mães são irmãs. Isaías serviu na corte de Uzias. Isaías era profeta do palácio. Isaías era um homem extremamente influente. E no capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, meu primo, rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Preste atenção nisso. Enquanto não morreu Uzias, nós não ficamos conhecendo o profeta Isaías. Só depois que morreu o rei Uzias, ele viu Deus assentado no trono, e Deus disse: a quem enviarei, quem há de ir por mim? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E a minha pergunta é: o que impede você de ter uma visão de Deus? O que impede você de ouvir a voz de Deus te perguntar: quem eu vou enviar? Quem eu vou mandar? Para que nós possamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O que precisa morrer dentro de nós hoje, agora, aqui? No caso de Isaías, morreu Uzias. O que precisa morrer dentro de nós para que nós possamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Para que nós possamos ter um coração sensível, uma mente sensível para ouvir o que Deus quer falar, porque Deus quer falar com cada um de nós. Deus quer falar com você. Seja você quem for, Deus está falando contigo. Você não precisa ter tanta fama, tanto poder igual Uzias, mas você pode chegar lá se você decidir buscar Deus e se submeter a um homem ou uma mulher que tem visão de Deus.